A Reforma Protestante, deflagrada por Martinho Lutero em 1517, revolucionou a compreensão cristã da salvação, destacando-se como um dos momentos mais significativos da história religiosa. Lutero, que inicialmente buscava reformar práticas corruptas da Igreja Católica, lutava intensamente com a questão da certeza da salvação pessoal. Ele questionava a eficácia das indulgências e das obras como meios de obter favor divino, percebendo que nada disso oferecia a paz de espírito que buscava. Foi através do estudo das Escrituras que Lutero encontrou a verdade transformadora em Romanos: o justo viverá pela fé. Essa revelação libertadora impactou profundamente sua vida e desencadeou um movimento que alteraria para sempre o cenário religioso ocidental. A confiança na salvação passou a ser um tema central na teologia protestante, sustentada pela presença contínua do Espírito Santo no crente. Ao proclamar que a salvação era um presente de Deus, recebido pela fé e não pelas obras, Lutero reposicionou a graça como um dom divino e merecido. Isso trouxe conforto a muitos que ansiavam por uma relação genuína com Deus, livre de medo e incerteza. A certeza da salvação oferece segurança espiritual e emocional, permitindo ao crente viver com a convicção de que sua redenção está assegurada em Cristo. Essa transformação não apenas acalmou as inquietudes internas de Lutero, mas também inspirou outros a buscar essa mesma segurança em sua fé. João Calvino, outra figura proeminente da Reforma, aprofundou essa doutrina ao formular a perseverança dos santos. Ele sustentava que aqueles verdadeiramente eleitos por Deus seriam preservados até o fim, um conceito que reforça a confiança dos crentes na fidelidade divina. Calvino ensinava que a obra do Espírito Santo no coração do crente era garantia dessa perseverança, assegurando que nenhuma força externa poderia romper a união espiritual com Cristo. Essa doutrina proporcionou aos fiéis uma visão reconfortante de sua jornada espiritual, pois a segurança não dependia de suas próprias forças, mas do poder sustentador de Deus. Na prática protestante, a confiança na salvação impactou não apenas a vida pessoal dos crentes, mas também as estruturas eclesiásticas e sociais. Com a salvação assegurada pela fé, a ênfase deslocou-se das obras para uma vida de gratidão e serviço dedicada a Deus. A Igreja tornou-se um lugar de comunhão, onde a pregação e o ensino das Escrituras fortaleciam essa convicção. A liturgia foi simplificada, centrando-se mais na palavra de Deus e menos nas tradições humanas, reforçando a acessibilidade da fé para todos. Essa renovação espiritual levou a uma democratização do conhecimento bíblico. A tradução da Bíblia para as línguas vernáculas e a promoção da alfabetização permitiram que indivíduos comuns acessassem diretamente as Escrituras. Isso empoderou os crentes a desenvolverem uma fé pessoal e informada, fundamentada na verdade bíblica. A Bíblia tornou-se autoridade final em questões de fé e prática, e o Espírito Santo, através da palavra, guiava cada crente em sua vida espiritual diária. Além do impacto teológico e eclesiástico, a confiança na salvação teve profundas implicações culturais e sociais. À medida que os crentes experimentavam a liberdade espiritual em Cristo, também se sentiam chamados a transformar suas comunidades. Esse período viu o surgimento de novas formas de organização social e econômica, muitas vezes influenciadas por princípios éticos baseados na fé reformada. A ética do trabalho protestante, por exemplo, enfatizava a importância do esforço pessoal e da integridade, refletindo uma vida transformada pela graça. Assim, a confiança na salvação, como pilar da Reforma, não apenas redefiniu a relação do crente com Deus, mas também influenciou vastamente a cultura ocidental. A ênfase na graça como meio de salvação trouxe uma liberdade espiritual sem precedentes, que inspirou reformas em muitos aspectos da vida. Essa confiança permanece uma marca distintiva da tradição protestante, oferecendo uma base sólida para a fé dos crentes, que encontram no Espírito Santo a garantia de sua identidade como filhos de Deus. Em resumo, a Reforma Protestante, ao reafirmar a certeza da salvação pela fé, não apenas transformou a teologia cristã, mas também revitalizou a vida espiritual e social de milhares de pessoas. A confiança no Espírito Santo como selo de nossa salvação traz uma paz duradoura e inspira uma vida de devoção e serviço. Este legado continua a impactar profundamente a fé cristã, lembrando-nos constantemente da graça abundante e do amor incondicional de Deus. Transformação do caráter. O caminho da santificação. O conceito de santificação é fundamental na teologia protestante e tem sido uma pedra angular da prática cristã desde a Reforma. Enquanto a justificação é considerada um ato judicial instantâneo,
onde Deus declara o pecador justo pela fé em Cristo, a santificação é um processo de transformação contínua. Este processo é onde o Espírito Santo opera na vida do crente, moldando a imagem de Cristo. Essa progressiva transformação não é apenas esperada, mas é vista como uma evidência indispensável da verdadeira fé, conforme manifestada pelos frutos do Espírito em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na tradição wesleyana, o foco na santidade de coração e vida foi uma resposta direta ao que John Wesley via como uma falta de profundidade espiritual na religião de sua época. Wesley não apenas pregava a santificação como um ideal, mas também como uma experiência real e alcançável na vida cristã. Ele acreditava que através da graça de Deus e do poder do Espírito Santo, os cristãos poderiam alcançar um estado de perfeição cristã, onde o amor a Deus e ao próximo seria plenamente maduro. Esse estado não significa impecabilidade, mas sim uma entrega completa à vontade de Deus, onde o amor predomina sobre todas as outras motivações. A influência de Wesley estendeu-se além do metodismo, impactando o movimento de santidade do século XIX. Este movimento buscou revitalizar a Igreja através de um foco renovado na vida santa. Era uma reação contra o que alguns viam como complacência espiritual, enfatizando a necessidade de uma experiência pessoal de santificação subsequente à conversão. Essa ênfase na transformação contínua do caráter foi vista como um antídoto para o formalismo religioso, promovendo uma vivência autêntica e vibrante da fé cristã. O pentecostalismo moderno também herdou essa ênfase na santificação, incorporando-a em sua teologia e prática. Os pentecostais destacam a importância do batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta que capacita os crentes a viverem em santidade e poder. Esta experiência é frequentemente associada com dons espirituais, como falar em línguas, mas é a transformação do caráter que permanece como a evidência mais duradoura e visível da obra do Espírito. Para os pentecostais, a santificação é tanto um evento quanto um processo, que continua a moldar o caráter do crente ao longo de sua vida. A santificação, então, é vista como uma jornada de crescimento espiritual que cada crente é chamado a trilhar. Este caminho é marcado por uma contínua rendição à obra do Espírito Santo, que habilita o crente a vencer o pecado e a manifestar o caráter de Cristo em sua vida diária. A transformação do caráter não é algo que o crente possa alcançar por esforço próprio, mas é uma obra divina, que exige cooperação e dependência do crente na graça de Deus. É um processo diário de morrer para si mesmo e viver para Cristo, movido por um amor sempre crescente por Deus e pelos outros. Este processo de santificação também tem implicações comunitárias. Na igreja primitiva, a vida em comunidade era central para a experiência cristã. Da mesma forma, a santificação segundo a tradição protestante é frequentemente vivida no contexto da comunidade de fé. É na comunhão com outros crentes que os dons do Espírito são exercidos e os frutos do Espírito são evidenciados. Assim, a transformação do caráter individual contribui para a edificação do corpo de Cristo, onde cada membro é chamado a viver de maneira que glorifique a Deus. Na prática contemporânea, essa ênfase na transformação do caráter continua a ser vital. Igrejas ao redor do mundo ensinam sobre a importância de uma vida de santidade, incentivando os crentes a buscar a presença do Espírito Santo em suas vidas diárias. Cursos de discipulado, grupos de estudo bíblico e programas de mentoria são algumas das formas pelas quais as igrejas procuram cultivar ambientes onde a santificação possa florescer. Desta forma, a santificação não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática que molda profundamente a vida do crente e da comunidade de fé. Evangelização é um elemento central do protestantismo, profundamente enraizado na missão dada por Cristo aos seus discípulos, como registrado em Atos 1:8. Este versículo captura a essência do mandato evangelístico: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essa promessa de poder através do Espírito Santo é o que capacita os crentes a serem testemunhas eficazes de Cristo, transformando-os em mensageiros dinâmicos do Evangelho. A paixão pelo evangelismo não é meramente uma obrigação, mas uma resposta natural ao amor de Deus, que deseja alcançar todos os cantos do mundo com sua mensagem de salvação. O grande despertar do século XVIII exemplifica o impacto profundo que o Espírito Santo pode ter em reviver o fervor evangelístico. Este movimento de reavivamento espiritual não apenas sacudiu a América do Norte e a Europa, mas também reformulou o panorama religioso,
reacendendo a chama do evangelismo em um momento de apatia espiritual. Foi um período marcado por um intenso desejo de renovação pessoal e comunitária, onde as reuniões ao ar livre e os sermões inflamados revitalizaram a fé de muitos. Este despertar não apenas converteu almas, mas também despertou a Igreja para sua missão global, inspirando o envio de missionários aos confins da terra. Figuras como George Whitefield e Jonathan Edwards desempenharam papéis fundamentais durante este reavivamento. Whitefield, com sua poderosa eloquência e paixão incansável, pregava em campos abertos para multidões que chegavam a milhares. Sua habilidade de comunicar o Evangelho de maneira clara e persuasiva ajudou a derrubar barreiras denominacionais, unindo crentes em torno da mensagem central de Cristo crucificado. Edwards, por outro lado, com seu intelecto aguçado e coração devotado, enfatizou a importância de uma verdadeira experiência de conversão, alertando seus ouvintes sobre os perigos de uma fé superficial. Suas pregações, como o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, ilustravam vividamente a realidade do pecado e a necessidade urgente de arrependimento. O impacto desses pregadores não se limitou apenas ao crescimento espiritual individual, mas também promoveu a formação de novas denominações e sociedades missionárias. O fervor evangelístico incutido por esses reavivamentos levou à fundação de muitas organizações que buscavam enviar missionários para além das fronteiras europeias e americanas. Sociedades missionárias foram estabelecidas, motivadas pelo desejo de compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não tinham ouvido falar de Cristo. Este movimento missionário global, impulsionado pelo Espírito Santo, ampliou significativamente o alcance do cristianismo protestante, levando à conversão de milhares em terras distantes. Essa tradição evangelística continua a ser uma força vital dentro do protestantismo moderno. Igrejas e organizações missionárias em todo o mundo ainda se inspiram no legado do Grande Despertar, comprometidas em levar a mensagem de Jesus a todas as nações. Estratégias inovadoras, como o uso da tecnologia e das mídias sociais, permitem que o Evangelho seja compartilhado de maneiras novas e eficazes. A paixão pelo evangelismo permanece viva, alimentada pela crença de que cada pessoa merece a oportunidade de ouvir e responder à boa nova de Cristo. Além disso, o evangelismo é frequentemente visto como um catalisador para o avivamento espiritual dentro das próprias comunidades de fé. Ao compartilhar sua fé, os crentes experimentam uma renovação em sua própria jornada espiritual, fortalecendo seu compromisso com Deus e com a missão da Igreja. Este ciclo de crescimento espiritual e evangelismo cria um ambiente onde a fé pode florescer, tanto pessoalmente quanto coletivamente, reavivando constantemente a chama da paixão por Cristo. Em essência, o poder do Espírito Santo para o evangelismo não é apenas para a transformação daqueles que estão sendo alcançados, mas também para a transformação dos próprios evangelistas. Esta dupla obra do Espírito, de capacitar e transformar, assegura que a chama do evangelismo nunca se apague, mas continue a iluminar o mundo. Evangelização é um elemento central do protestantismo, profundamente enraizado na missão dada por Cristo aos seus discípulos, como registrado em Atos 1:8. Este versículo captura a essência do mandato evangelístico: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essa promessa de poder através do Espírito Santo é o que capacita os crentes a serem testemunhas eficazes de Cristo, transformando-os em mensageiros dinâmicos do Evangelho. A paixão pelo evangelismo não é meramente uma obrigação, mas uma resposta natural ao amor de Deus, que deseja alcançar todos os cantos do mundo com sua mensagem de salvação. O grande despertar do século XVIII exemplifica o impacto profundo que o Espírito Santo pode ter em reviver o fervor evangelístico. Este movimento de reavivamento espiritual não apenas sacudiu a América do Norte e a Europa, mas também reformulou o panorama religioso, reacendendo a chama do evangelismo em um momento de apatia espiritual. Foi um período marcado por um intenso desejo de renovação pessoal e comunitária, onde as reuniões ao ar livre e os sermões inflamados revitalizaram a fé de muitos. Este despertar não apenas converteu almas, mas também despertou a Igreja para sua missão global, inspirando o envio de missionários aos confins da terra. Figuras como George Whitefield e Jonathan Edwards desempenharam papéis fundamentais durante este reavivamento. Whitefield, com sua poderosa eloquência e paixão incansável, pregava em campos abertos para multidões que chegavam a milhares. Sua habilidade de comunicar o Evangelho de maneira clara e persuasiva ajudou a derrubar barreiras denominacionais, unindo crentes em torno da mensagem central de Cristo crucificado.
Eduardes, por outro lado, com seu intelecto aguçado e coração devotado, enfatizou a importância de uma verdadeira experiência de conversão, alertando seus ouvintes sobre os perigos de uma fé superficial. Suas pregações, como o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, ilustravam vividamente a realidade do pecado e a necessidade urgente de arrependimento. O impacto desses pregadores não se limitou apenas ao crescimento espiritual individual, mas também promoveu a formação de novas denominações e sociedades missionárias. O fervor evangelístico incutido por esses reavivamentos levou à fundação de muitas organizações que buscavam enviar missionários para além das fronteiras europeias e americanas. Sociedades missionárias foram estabelecidas, motivadas pelo desejo de compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não tinham ouvido falar de Cristo. Este movimento missionário global, impulsionado pelo Espírito Santo, ampliou significativamente o alcance do cristianismo protestante, levando à conversão de milhares em terras distantes. Essa tradição evangelística continua a ser uma força vital dentro do protestantismo moderno. Igrejas e organizações missionárias em todo o mundo ainda se inspiram no legado do Grande Despertar, comprometidas em levar a mensagem de Jesus a todas as nações. Estratégias inovadoras, como o uso da tecnologia e das mídias sociais, permitem que o Evangelho seja compartilhado de maneiras novas e eficazes. A paixão pelo evangelismo permanece viva, alimentada pela crença de que cada pessoa merece a oportunidade de ouvir e responder à boa nova de Cristo. Além disso, o evangelismo é frequentemente visto como um catalisador para o avivamento espiritual dentro das próprias comunidades de fé. Ao compartilhar sua fé, os crentes experimentam uma renovação em sua própria jornada espiritual, fortalecendo seu compromisso com Deus e com a missão da Igreja. Este ciclo de crescimento espiritual e evangelismo cria um ambiente onde a fé pode florescer, tanto pessoalmente quanto coletivamente, reavivando constantemente a chama da paixão por Cristo. Em essência, o poder do Espírito Santo para o evangelismo não é apenas para a transformação daqueles que estão sendo alcançados, mas também para a transformação dos próprios evangelistas. Esta dupla obra do Espírito, de capacitar e transformar, assegura que a chama do evangelismo nunca se apague, mas continue a iluminar o mundo. Um coração de cada vez. É uma tradição que não apenas honra o legado dos que vieram antes, mas também inspira novas gerações a se comprometerem com a missão contínua de Cristo, levando sua mensagem de esperança e redenção a todos os cantos da terra. Os dons espirituais são fundamentais para a vida cristã, atuando como manifestações diretas do Espírito Santo no crente, conforme descrito em 1 Coríntios 12. Esses dons são distribuídos pelo Espírito para o benefício do corpo de Cristo, garantindo que a Igreja funcione como uma unidade coesa, rica em diversidade. Desde a Reforma, diferentes tradições protestantes têm interpretado e praticado esses dons de maneiras variadas. As igrejas reformadas e luteranas, por exemplo, têm tradicionalmente enfatizado dons como ensino, administração e liderança, que facilitam a ordem e o crescimento dentro da comunidade eclesiástica. Por outro lado, os movimentos carismáticos e pentecostais destacam dons extraordinários como profecia, cura e o falar em línguas, que são frequentemente vistos como sinais visíveis do batismo no Espírito Santo. Essa ênfase em dons carismáticos foi revitalizada no século XX com o surgimento do movimento pentecostal. Um dos marcos iniciais desse movimento foi o avivamento da Rua Azusa em 1906, em Los Angeles, onde manifestações do Espírito, incluindo milagres e o falar em línguas, eram comuns. Este avivamento deu origem a uma explosão global do pentecostalismo, que hoje representa uma das principais forças do cristianismo. O movimento pentecostal trouxe uma conscientização renovada sobre o papel do Espírito Santo e de seus dons na vida diária dos crentes. Essa ênfase não apenas influenciou os pentecostais, mas também impactou tradições protestantes mais amplas, levando a um reconhecimento mais amplo dos dons espirituais nos contextos eclesiásticos. A ideia central é que todos os crentes, independentemente de sua tradição específica, têm acesso aos dons e são chamados a usá-los para a edificação da Igreja e a expansão do reino de Deus. A diversidade de dons espirituais em uma congregação permite que a Igreja seja enriquecida e fortalecida. Cada dom, seja ele mais comum ou extraordinário, tem um propósito específico e contribui para o bem comum, facilitando o crescimento e a saúde espiritual da Igreja. Por exemplo, enquanto alguns são chamados para ensinar e pregar, outros podem ter dons de misericórdia, hospitalidade ou administração, todos os quais são essenciais para uma comunidade de fé vibrante e eficaz.
Esta diversidade cria um ambiente no qual cada crente pode servir de acordo com suas habilidades dadas por Deus, promovendo um senso de unidade e interdependência. Apesar das diferenças nas ênfases denominacionais, a compreensão de que o Espírito Santo distribui dons conforme a sua vontade ajuda a manter a unidade entre os crentes. Paulo enfatiza que há um só Espírito, mas muitas manifestações, e que a finalidade última dos dons é glorificar a Deus e edificar o seu povo. Esta perspectiva é essencial para evitar que a diversidade se torne uma fonte de divisão, e em vez disso, seja reconhecida como uma expressão da riqueza e da sabedoria de Deus, que escolhe trabalhar através de sua igreja de maneira multifacetada. Em resumo, os dons espirituais são mais do que habilidades ou talentos, eles são expressões da graça de Deus em ação, capacitando os crentes a desempenharem seus papéis no corpo de Cristo. A unidade na diversidade é um testemunho poderoso para o mundo, demonstrando como a igreja pode funcionar harmoniosamente apesar de suas diferentes expressões. É essa harmonia que permite que a igreja atue de maneira eficaz, cumprindo sua missão de ser luz e sal na terra, atraindo outros para a mensagem transformadora do Evangelho. No contexto contemporâneo, o desafio e o convite para as igrejas protestantes são abraçar essa diversidade de dons com gratidão e sabedoria, encorajando cada membro a descobrir e utilizar seus dons para o serviço. Através dessa prática, a comunidade cristã não apenas cresce internamente, mas também se torna uma testemunha vibrante do poder e do amor de Deus, disponível para todos através do Espírito Santo. Sob essa perspectiva, a igreja continua a ser transformada, renovada e usada como um instrumento eficaz para a glória de Deus em todas as nações. O amor por Jesus forma o âmago da identidade cristã, sendo um dos aspectos mais distintivos e poderosos na vida de um crente. Romanos 5:5 destaca que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, indicando que esse amor não é gerado por nós mesmos, mas é um presente divino que transforma nossa existência. Esse amor incondicional e imutável por Cristo se manifesta de inúmeras formas, permeando cada aspecto da vida do crente, desde momentos de adoração comunitária até os gestos mais simples de serviço altruísta. É este amor que sustenta a fé, inspirações de bondade e motiva uma busca incessante por um relacionamento mais profundo com Deus através da oração e do estudo das Escrituras. Na tradição protestante, o amor por Jesus encontrou uma expressão vibrante e duradoura na música. Compositores como Isaac Watts e Charles Wesley desempenharam papéis cruciais ao criar hinos que não apenas capturavam a adoração, mas que também educavam teologicamente seus ouvintes. Watts, conhecido como o pai do inário inglês, e Wesley, cuja prolificidade e profundidade lírica continuam a ressoar, conseguiram traduzir complexas verdades doutrinárias em canções acessíveis e inspiradoras. Seus hinos, como o En Survey de Vondrous Cross, quando contempla a cruz maravilhosa, e o For a Thousand Tongues to Sing, por 1000 línguas para cantar, não são apenas obras de arte, mas veículos poderosos para expressar e vivenciar o amor por Cristo. Esses hinos transcendem o tempo, continuando a unir congregações em louvor e devoção ao redor do mundo. Além da música, o amor por Jesus tem sido uma força motriz por trás de inúmeros ministérios e missões ao longo da história da Igreja. Este amor incondicional por Cristo e pelo próximo motivou muitos a deixarem suas zonas de conforto e a dedicarem suas vidas ao serviço missionário, tanto em suas comunidades locais quanto em terras distantes. O desejo de compartilhar a alegria da salvação e testemunhar sobre o amor redentor de Cristo levou ao estabelecimento de missões em várias partes do mundo, especialmente durante o século XIX, um período de intensa atividade missionária. Missionários como William Carey, frequentemente chamado de pai das missões modernas, exemplificaram essa dedicação incansável, trabalhando para traduzir a Bíblia e plantar igrejas em lugares onde o Evangelho não havia sido pregado. A dedicação ao serviço, impulsionada pelo amor a Jesus, também se manifesta em obras de caridade e justiça social. O movimento abolicionista, as reformas sociais do século XIX e as modernas organizações humanitárias frequentemente têm suas raízes em comunidades cristãs que, motivadas pelo amor a Cristo, buscaram promover a dignidade humana e a justiça social. Este amor se traduz em ações concretas, refletindo o ministério de Jesus de cuidar dos pobres, dos doentes e dos marginalizados. Assim, o amor por Cristo não apenas inspira adoração e devoção pessoal, mas também impulsiona ações coletivas que visam transformar o mundo à semelhança do reino de Deus. O compromisso com a vida de oração e estudo bíblico é outra manifestação importante do amor por Jesus. Através da oração, os crentes cultivam um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo,
buscando sua orientação e presença em suas vidas diárias. O estudo das Escrituras, por outro lado, aprofunda o entendimento do caráter e dos ensinamentos de Jesus, equipando os crentes para viverem de acordo com sua vontade. Este compromisso contínuo com a oração e a palavra de Deus fortalece a fé e renova o amor por Cristo, permitindo que os crentes cresçam em sabedoria e discernimento espiritual. Em suma, o amor profundo por Jesus é uma força poderosa que molda a vida cristã em todas as suas facetas. É um amor que transcende barreiras denominacionais e culturais, unindo os crentes em uma devoção comum a Cristo. Este amor, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, não apenas transforma indivíduos, mas também comunidades e sociedades inteiras, promovendo a paz, a justiça e a reconciliação. À medida que os crentes continuam a buscar e refletir este amor em suas vidas, eles se tornam testemunhas vivas do poder redentor e transformador do Evangelho, compartilhando a esperança e a alegria que vem de conhecer e seguir a Jesus. A busca pela verdade é um pilar central do protestantismo, enraizado em um profundo desejo de retornar às Escrituras como autoridade final em todas as questões de fé e prática. Este princípio emergiu fortemente durante a Reforma Protestante, quando líderes como Martinho Lutero e João Calvino desafiaram as tradições estabelecidas que, segundo eles, obscureciam a verdadeira mensagem bíblica. João 16:13, que menciona o Espírito da Verdade guiando os crentes em toda a verdade, tornou-se um versículo fundamental para enfatizar a importância de se buscar uma compreensão clara e precisa da palavra de Deus. Este compromisso com a verdade gerou um movimento ímpar de tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, algo antes impensável e restringido, capacitando cada crente a ler e interpretar as Escrituras por si mesmo. A tradução da Bíblia e a promoção da alfabetização foram marcos significativos na Reforma. Antes desse movimento, as Escrituras estavam disponíveis principalmente em latim, acessíveis apenas ao clero educado. A tradução para o alemão por Lutero, seguida por traduções para o inglês, francês e outras línguas, revolucionou a prática religiosa pessoal e comunitária. Pela primeira vez, a Bíblia tornou-se acessível a todos, permitindo que homens e mulheres comuns se engajassem diretamente com a palavra de Deus. Esta democratização do conhecimento não só fortaleceu a fé individual, mas também fomentou um espírito de questionamento e reforma contínua dentro da Igreja, incentivando os crentes a examinarem suas próprias vidas e práticas à luz das Escrituras. João Calvino, uma figura proeminente da Reforma, sublinhou a importância da educação teológica. Ele fundou a Academia de Genebra, um precursor das modernas universidades teológicas, onde pastores e teólogos eram rigorosamente treinados nas Escrituras. Calvino acreditava que uma sólida educação teológica era vital não só para o clero, mas para todos os crentes, capacitando-lhes a interpretar a Bíblia com discernimento e aplicar seus ensinamentos de maneira prática na vida cotidiana. Esta ênfase no ensino das Escrituras fundamentou a prática protestante e continua a influenciar o currículo de seminários e universidades cristãs em todo o mundo. Hoje, o compromisso com a verdade e o ensino teológico robusto continuam a ser fundamentais para a Igreja protestante. Seminários e universidades cristãs ao redor do mundo dedicam-se a formar líderes que são não apenas bem versados nas Escrituras, mas também hábeis em aplicar a verdade bíblica às questões contemporâneas enfrentadas pela sociedade. Programas de estudo bíblico, tanto em formato presencial quanto digital, oferecem acesso ao aprendizado teológico para uma audiência global, promovendo uma compreensão mais profunda e abrangente da fé cristã. Estes programas buscam equipar os crentes não apenas com conhecimento intelectual, mas com a capacidade de viver e compartilhar sua fé de maneira relevante e eficaz. A busca contínua pela verdade também se reflete na vida cotidiana dos crentes, que são encorajados a nutrir um relacionamento pessoal e direto com Deus através da leitura e meditação das Escrituras. Grupos de estudo bíblico e células de oração em comunidades locais proporcionam ambientes onde os crentes podem discutir, questionar e aprofundar seu entendimento da Bíblia juntos. Esta prática comunitária de estudo fortalece a fé e promove um senso de unidade e propósito dentro da Igreja, baseando todas as atividades na verdade das Escrituras. A busca pela verdade tem implicações práticas significativas, influenciando como os crentes vivem suas vidas e interagem com o mundo ao seu redor. Um entendimento profundo das Escrituras capacita os cristãos a responder aos desafios morais e éticos da sociedade moderna com sabedoria e graça. Além disso, essa busca fomenta uma comunidade de fé que é ativa e engajada, pronta para lutar pela justiça e defender os valores do reino de Deus em todos os aspectos da vida pública e privada. Em resumo,
A busca contínua pela verdade é, acima de tudo, uma jornada espiritual que transforma vidas e comunidades. Alimentada pelo Espírito da Verdade, esta jornada é tanto pessoal quanto coletiva, unindo crentes ao redor do mundo em um compromisso comum de conhecer e viver de acordo com a Palavra de Deus. À medida que os crentes se aprofundam em sua compreensão da Escritura, eles são capacitados a refletir o amor de Deus de maneira mais plena, tornando-se testemunhas vibrantes do Evangelho em um mundo que busca desesperadamente por verdade e esperança. A santidade é um elemento central da vida cristã, representando tanto um chamado quanto uma promessa para os seguidores de Cristo. Em 1 Pedro 1:15-16, somos exortados a sermos santos em toda a nossa maneira de viver, imitando a santidade de Deus. Este versículo encapsula a essência da vocação cristã: viver uma vida separada e dedicada a Deus, refletindo seu caráter em nossas ações e pensamentos. A busca por santidade foi um tema constante durante a Reforma Protestante, onde reformadores como Martinho Lutero e João Calvino insistiram na importância de uma ética cristã conforme os princípios bíblicos. Esta busca pela santidade continua a ser uma prioridade na teologia protestante contemporânea, desafiando os crentes a viverem de maneira que honre a Deus em todas as esferas da vida. O movimento de santidade do século XIX reacendeu o chamado à santidade pessoal e comunitária, enfatizando a necessidade de uma vida de pureza e devoção. Surgido como uma resposta contra o formalismo percebido nas igrejas da época, este movimento buscou restaurar o fervor espiritual e a moralidade na vida cristã. Pregadores de santidade, como Phoebe Palmer e John Wesley, enfatizaram a experiência do segundo toque ou santificação completa, onde os crentes buscavam uma experiência mais profunda do Espírito Santo, resultando em uma vida de santidade prática. Essa ênfase encontrou posteriormente expressão na teologia pentecostal, que continua a destacar a santidade como uma marca visível da presença do Espírito Santo na vida do crente. A caminhada em santidade é uma jornada contínua que requer uma dependência diária do Espírito Santo. Ao contrário da justificação, que é um evento singular no qual somos declarados justos perante Deus, a santificação é um processo contínuo de transformação. Esta jornada não é um requisito para a salvação, mas uma resposta natural ao amor e à graça redentora de Deus. Ao experimentar a graça de Deus, somos capacitados a viver de maneira que o honre e glorifique, adotando um estilo de vida que rejeita o pecado e abraça a justiça. Esta transformação progressiva nos torna mais semelhantes a Cristo, refletindo a luz do seu caráter para o mundo. A santidade pessoal envolve uma dedicação consciente a práticas espirituais que alimentam nossa alma e nos aproximam de Deus. Isso inclui oração diária, meditação nas Escrituras, participação em cultos de adoração e envolvimento em comunidades de fé que incentivam o crescimento espiritual. Essas disciplinas não são meramente rituais, mas meios através dos quais cultivamos um relacionamento íntimo e vibrante com Deus, permitindo que sua presença molde cada aspecto de nossas vidas. Ao nos rendermos ao Espírito Santo, somos guiados a abandonar hábitos e pensamentos que nos afastam de Deus, substituindo-os por aqueles que promovem a paz, a alegria e o amor divino. Além da santidade pessoal, há um chamado à santidade comunitária. As comunidades de fé são convidadas a criar ambientes onde a santidade pode florescer, promovendo a responsabilidade mútua e o encorajamento espiritual. As igrejas desempenham um papel vital ao ensinar e modelar a santidade, oferecendo apoio e orientação aos crentes em sua jornada espiritual. A comunidade cristã torna-se, assim, um testemunho vivo do que significa viver em santidade, demonstrando os valores do reino de Deus através de ações de amor, justiça e compaixão. A santidade também tem um impacto significativo na sociedade mais ampla, à medida que os crentes são chamados a viver de forma contracultural. Em um mundo frequentemente marcado pela injustiça e imoralidade, a vida santa serve como um contraponto, oferecendo uma visão alternativa baseada nos valores do reino de Deus. Os cristãos são desafiados a ser agentes de mudança em suas esferas de influência, promovendo a verdade, a justiça e a reconciliação. Assim, a santidade pessoal e comunitária demonstra o poder transformador do Evangelho, atraindo outros para a mensagem de Cristo por meio de uma vida que reflete sua bondade e santidade. Em conclusão, o chamado à santidade é um convite a participar da natureza divina, sendo transformados de glória em glória pela ação do Espírito Santo. É uma jornada que exige compromisso e disciplina, mas que traz recompensas eternas, tanto nesta vida quanto na vindoura. A caminhada em santidade não é um fardo, mas uma alegria, pois nos permite experimentar a plenitude da vida em Cristo,
vivendo de uma maneira que agrada a Deus e impacta positivamente o mundo ao nosso redor. Ao atender a este chamado, o cristão encontra verdadeira liberdade e propósito, vivendo como um reflexo do amor e da santidade de Deus para um mundo que busca desesperadamente por esperança e verdade. Agradecemos por nos acompanhar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos bíblicos. Que a paz e a sabedoria do Senhor estejam sempre com você.